Gravando. Bom, então a gente vai fazer aqui uma revisão breve aqui das questões abertas, que vale 20 pontos, você não pode perder ponto lá não. E aí, como eu não posso resolver a questão que está lá, eu modifiquei os valores para a gente ir fazendo aqui. Da mesma forma que eu proceder aqui, você vai proceder aí, tá bom? No final, eu mando o arquivo para vocês dar uma estudada aí. Você está acompanhando aqui na tela, no Word, 4 exemplos bem parecidos com as suas questões aí. A gente vai iniciar pelo primeiro, obviamente, depois a gente vai fazendo os outros, tá? Cada um segue mais ou menos o padrão da sua questão. Todos aqui a gente vai calcular a área. Para que serve a integral nesse primeiro momento para vocês aplicarem? Cálculo de área entre curvas. Serve também lá na frente para integral dupla, quando a gente for calcular volume e outras coisas, tá? Mas aqui, nesse primeiro momento, a gente usa a integral para calcular a área entre funções ou entre curvas. Então, bora lá. Está dizendo, encontra a área limitada por cima por essa função e por baixo por essa. Já está indicando quem está por cima. Então, o que você vai fazer? No cálculo de área, você vai fazer a integral no intervalo solicitado, caso ele entregue, da função que está por cima menos a função que está por baixo, no grosso modo falando. A gente fala matematicamente a função de maior imagem menos a função de menor imagem. Então, quem está por cima tem maior imagem nesse intervalo. Quem está por baixo tem menor imagem. Então, a gente vai fazer basicamente isso aqui. A área vai ser igual à integral, puxa a integral definida, no intervalo que foi dado de 0 até 1, da função que está por cima, está deixando claro que é Euler elevado a x, menos a função que está por baixo, que ele deixa claro também que é o x ao quadrado. Beleza, sempre abre o parênteses na função que for subtrair, quando tiver mais de 2 elementos. Só tem um, só o x ao quadrado. Então, para a gente não ficar fazendo um caso para cada caso, a gente vai sempre abrir o parênteses, tá bom? Depois você elimina esse parênteses. Beleza. dx, eu vou abrir um colchete aqui, porque eu estou indicando que é a integral de toda aquela função ali. Tudo isso aqui, em relação à única variável x. Se a função está com y isolado, a minha função vai ser integral em relação a x. Aqui, no caso, é o x que está isolado. Então, a minha integral vai ser em relação a y. Beleza. Montou isso aqui, caminhar aqui é tranquilo. Vai fazer área igual. Vamos copiar a integral, que é de 0 a 1. E agora, vamos eliminar o parênteses. Mais vezes menos, ou menos vezes mais, dá menos. X ao quadrado dx. Pronto, agora a gente vai integrar. Está prontinho. Lembre-se que a integral de e elevado a x é 1 sobre a derivada de x vezes e elevado a x. Consultar a tabela, caso você não queira utilizar o método de integração que resolve a integral de e elevado a u, que é usar a integral por substituição algébrica, chamando o expoente de e de u. Tá? E aí, todo aquele processo tem que ser feito na integral por substituição. Se você consultar a tabela, não. Então, a integral de e elevado a x é 1 sobre a derivada de x, que é 1. Então, 1 sobre 1, vezes e elevado a x, ou seja, Euler elevado a x. E a integral de menos x ao quadrado é menos x elevado a 2 mais 1, ou seja, 3, dividido por 2 mais 1, ou seja, 3. Integral de menos x ao quadrado é menos x ao cubo sobre 3. Quando eu integro uma função algébrica, eu vou somar 1 no expoente e no denominador daquela potência, x elevado ao expoente, tá? Então, beleza. Então, veja bem, só para vocês lembrarem. Eu faço a integral disso aqui, ó, de A
elevado a x elevado a n, fazendo a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Tá lembrado aí? Lógico, o a tem que ser diferente de zero, porque senão anula tudo, tá? E o n não pode ser menos 1, porque menos 1 mais 1 vai zerar no denominador, então não pode, tá? Ser diferente de menos 1. Caso seja menos 1, eu uso uma outra tabela, é a tabela do ln, né? Da integral de x elevado a menos 1, 1 sobre x, né? Beleza? X a menos 1, 1 sobre x, ln de x. Integral de 1 sobre x, ou x a menos 1, é ln de x. Então, aqui nós estamos na algébrica. Como você tem x ao quadrado, é como se você tivesse 1 vezes x ao quadrado. Aí ficou 1 vezes x elevado a 2 mais 1, dividido por 2 mais 1. Ou seja, x ao cubo sobre 3 vezes 1, que é x ao cubo sobre 3. Perfeito, que é o que está aqui. Como eu tenho menos aqui, fica menos x ao cubo sobre 3. Beleza, agora qual é o intervalo que eu devo calcular essa área? Aí você vai procurar. O que melhor representa o intervalo aqui é aqui embaixo. Ó, esse. Aí você dá Enter, Enter de novo, clica aqui no meio, dá espaço, aí fica simples para você inserir o intervalo, que é de 0 a 1. Perfeito. Prontinho. Vou calcular a área. O que eu faço, professor? Bom, você vai substituir o intervalo de extremo superior e depois o intervalo inferior. Então, eu vou copiar tudo isso aqui novamente. Vou colocar sinal de menos e subtraindo, eu vou substituir o inferior. O que a gente subtrai, professor? Porque vamos lá. Ó, o que a gente subtrai? Por causa disso aqui. Vamos lá. Se eu tenho uma representação gráfica de uma função x, y, imagina que eu tenho essa função e eu tenho essa outra função, e eu quero calcular a área que vai de 1 até 2, por exemplo, ou de A até B, generalizando, quero calcular essa área aqui. O que está acontecendo ali quando eu faço a subtração? Eu estou calculando, na verdade, essa área aqui, ó. Ó, primeiro, essa aqui, ó. Quando eu calculo a integral de uma função no intervalo de A até B, ou de 1 até 2, eu estou calculando essa região aqui. Toda ela. Então, se eu fizer só a integral disso, vai me dar essa região toda. Mas eu não quero essa região toda, eu quero só esse pedaço. Então, eu tenho que subtrair essa outra área aqui. Ó. Ou seja, eu tenho que fazer a integral desta função, que no caso aqui, genérico, nós estamos e elevado a x. Aí eu tenho que pegar e subtrair essa aqui. No meu caso aqui, é uma função de primeiro grau. Vou colocar x mais 1 aqui. No seu caso, ela é de segundo grau. Tá? E aqui é e elevado a x mais meio. Vamos colocar x mais meio aqui. Beleza. Quando eu faço essa área, eu estou calculando essa região aqui. Para eu ter só esse pedacinho aqui, eu preciso calcular essa integral e tirar essa. Eu preciso fazer essa área menos essa. Aí eu fico só com esse pedacinho. Então, vamos lá, recapitulando. Generalizando tudo aqui. Ó. Quando eu faço a integral de O elevado a x, eu estou calculando toda essa área.
Aí eu vou e faço a integral desta outra função. Eu estou calculando essa outra área aqui. Ó. Como eu quero só esse pedacinho, eu faço a integral dessa função menos essa função e fico só com esse pedacinho aqui. Por isso eu subtraio. É por isso. Tá? Então, eu faço a integral dessa área aqui, estou pegando tudo. Eu vou subtrair. Aí eu pego a outra parte e tiro também. Então, basicamente, isso que nós estamos fazendo. A integral dessa função menos a integral da outra função no intervalo de 0 a 1. E aí eu vou substituir o 1 primeiro, onde tiver x. E agora eu vou substituir o 0 onde tiver x. Beleza. Agora é só calcular e ser feliz. E elevado a 1, e menos 1 dividido por 3, aqui, ó. 1 elevado a 3, 1. Dividido por 3, 1 terço. Menos 1 terço. Menos, abre parênteses. E elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. Menos 0 ao cubo, 0, dividido por 3. A gente já viu que aqui dá 0, aqui dá 1, e aqui dá 1 terço, aqui, olha. Então, bora finalizar o nosso cálculo de área aqui para essa função. A área vai ser igual. Vamos lá. 0 dividido por 3 multiplicado por menos é 0. Mais com menos é menos. Então, nós temos E menos 1 terço menos 1. Vamos lá. Nós somos E menos. Menos 1 terço menos 1 é menos 4 terços. O que, professor? Basicamente, eu tirei o MMC aqui, ó. Ó. Quando não tem nada aqui, no denominador, tem o 1. Então, o MMC entre 3 e 1 é 3. 3 dividido por 3 é 1, vezes menos 1, menos 1. 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, tirou o MMC, menos 3 com menos 1, menos 4 sobre 3. Pronto. De maneira rápida, 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 com menos 1, menos 4. Menos 4 terços. Beleza? Acabou. É isso aqui, unidades de área. Tá? E menos 4 terços, unidade de área. Pessoal, eu quero esse valor aproximado. Então, você pode vir aqui, pegar a calculadora, fazer o E. Deu esse valor tudo. 2,71 lá vai tiolada. Menos 4 dividido por 3. O resultado aproximado é 1,3849. Tá bom. A quinta casa aqui é o 4, então mantém 49 aqui. Unidades diário. Prontinho. Hã? Feito. Esse é o estilo do primeiro exercício que você vai fazer. Pronto. Beleza. Se tem dúvida aqui. Uhum. Vamos para o segundo exercício agora. Agora tem uma diferença em relação ao primeiro. Ele não deu o intervalo. E ele não falou que é por cima e por baixo. Ele deixa claro que é entre as funções. Então, nesse caso, é delimitada pela função y igual a x ao quadrado menos 3x mais 1 e y igual a 2x menos 5. Então, o que eu tenho que fazer? Se é delimitada ou se é entre elas, eu não tenho o intervalo que ele especificou, eu devo igualar, porque é entre as funções. Então, eu vou igualar e vou encontrar os pontos críticos, que são os pontos de intersecção que vai ser o intervalo AB de integração para calcular a área entre essas funções. Então,
Vamos, primeiro passo, igualar as funções. Teremos x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a 2x menos 5. Sempre que ele não der o intervalo e ele disser que é entre as funções, você vai ter que igualar para achar esses pontos de intersecção. Tá? Então, vamos passar todo o segundo membro para o primeiro membro. E aí vamos ter o seguinte: x ao quadrado menos 3x mais 1 menos 2x mais 5 igual a 0. Ou seja, estava no segundo membro, passou para o primeiro membro. Aqui, ó. Passou para o primeiro membro, veio para cá menos 2x, ou seja, estava somando vezes subtraindo. Passou para o primeiro membro, veio para cá mais 5x. Como eu tirei todo mundo do segundo membro, ficou 0. Então, tudo isso aqui vai juntar com esse aqui. Tá, bora lá. O que teremos? X ao quadrado não tem ninguém para juntar com ele. Vai ficar x ao quadrado. Menos 3x vai juntar com menos 2x. Vai ficar menos 5x. E 1 vai juntar com 5. Mais 6. Igual a 0. Pronto. Aqui eu tenho uma equação do segundo grau, onde eu posso encontrar os críticos, os pontos de intersecção, as raízes, x', x2', desta equação. Lembrando que a resolução de uma equação completa fica bem fácil de resolver usando Bhaskara. Eu tenho aqui o valor de A, quem multiplica x ao quadrado, é 1. O valor de B, quem multiplica x, que é menos 5. E o valor de C é quem não multiplica nem x ao quadrado e nem x, que é 6. Segundo Bhaskara, o delta é dado por B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, nesse caso, eu vou ter o discriminante delta, que é dado por menos 5 ao quadrado, todo ele, menos 4 vezes A, que o A vale 1, vezes C, que é 6. Então, teremos menos 5 ao quadrado, 25, menos com mais é menos. 4 vezes 1 vezes 6, 24. Então, o discriminante é 1. Segundo Bhaskara, uma equação de segundo grau na incógnita x é resolvido fazendo menos b mais ou menos a raiz quadrada do discriminante delta dividido por 2a, do discriminante, né? Então, eu vou encontrar x fazendo o seguinte: troca o sinal de b, o b é menos 5, vem para cá, menos com menos mais. Então, 5. Mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1, é o próprio 1. Dividido por 2a. 2 vezes 1, 2, que o a vale 1. Agora aqui eu vou ter as raízes, x' e x2'. Bora. 5 mais 1, 3, 6. 6 dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4. Dividido por 2, 2. Então, o nosso intervalo vai ser de 2 a 3. É sempre do maior para o menor, o intervalo, tá? Beleza, prontinho. Agora basta pegar e montar a integral. Só que antes de eu montar a integral, eu preciso saber qual a função que está por cima, né? Quem está por cima nesse intervalo aqui? Basta você pegar um ponto que pertence ao intervalo e jogar nas duas funções. Ou representar o gráfico. Vai demorar mais representar o gráfico, né? O gráfico da função do primeiro grau é rápido, mas do segundo grau não é tão rápido assim, sendo preciso, né? Então, você vai pegar, por exemplo, 2,5 está entre 2 e 3? Está. 2,1 está também. 2,9 está também. Eu vou pegar 2,5 com critério, vou pegar entre os dois pontos, certinho? Vou pegar o 2,5 e vou jogar nas duas funções. Tá bom?
Vamos lá, jogando na primeira. X igual a 2,5. Lembrando que esse 2,5 é porque está entre 2 e 3. Aí tá, fica minúsculo. Aí. Então vamos lá. Que vai ficar. Para x igual a 2,5, vamos ter y igual a 2,5 ao quadrado menos 3 vezes 2,5 mais 1. 2,5 ao quadrado é 5,25, né? Como é que é? 6,25. Né? Deixa eu só conferir aqui. 6,25. 6,25 menos 3 vezes 2,5 dá 7,5. Mais 1. Né? Então ficou 1 mais 6,25 dá 7,25. 7,25 menos 7,5 dá menos 0,25. Então a gente encontrou aqui. Deixa bem passo a passo aqui para vocês saberem de onde saiu. Tá? Ó, juntando todo mundo aqui dá menos 0,25. Pronto. Agora vamos para a outra função, para a gente ver. Quem for maior, quer dizer que tem maior imagem naquele ponto. Então, bora lá. Para x igual a 2,5, teremos y igual a 2 vezes 2,5 menos 5. Vamos então aqui seguir em frente. 2 vezes 2,5 é 5. Menos 5 é 0. Então, quem está valor superior? Menos 0,25 ou 0? É 0. 0 é maior do que menos 0,25. Então, essa função aqui, ó, ela está por cima. Então, é esta função menos a função de segundo grau. É a função do primeiro grau menos a função de segundo grau que eu tenho que colocar no meu caso aqui. Tá? Então, bora lá. A minha área vai ser montada agora no intervalo de 2 a 3, com a integral definida de 2 a 3, a função que está por cima, que é 2x menos 5, menos a função que está por baixo. Abre parênteses para colocar a função que está por baixo. X ao quadrado, menos 3x, mais 1, fechou, fecha também o colchete dx. Vamos melhorar isso? Vamos. Vamos eliminar, então, os parênteses. Menos com mais é menos com menos é mais com menos é menos. Então, teremos menos x ao quadrado, mais 3x, menos 1. Agora, a gente pode juntar isso aqui, tudo num só. Fazer uma integral mais simples. A área vai ser igual. Vamos juntar 2x com 3x. Aí vai virar 5x. Vamos juntar menos 5 com menos 1, vai virar menos 6. E está pronto. Só calcular essa integral e substituir o intervalo superior depois do intervalo inferior. Integral de menos x ao quadrado vai dar menos x ao cubo sobre 3. Integral de mais 5x vai dar 5x ao quadrado sobre 2. Integral de menos 6 menos 6x. Tudo isso integral em relação a x, tá? Agora, o intervalo. Vou pegar o intervalo. Né, tem espaço de 2 a 3. Vamos substituir agora e calcular essa área. Vamos lá. A área vai ser
Deste intervalo de 2 a 3, primeiro eu substituo 3, depois eu substituo 2, e aí, então, eu vou subtrair. No primeiro eu substituo o intervalo superior, limite superior do intervalo, e no segundo eu substituo o limite inferior do intervalo. Então, aqui eu vou colocar o 3, aqui também eu vou colocar o 3, e aqui o 3. Aqui eu já vou colocar o limite inferior, o 2, aqui o 2, e aqui o 2. Pronto. Só chegar a botina agora. Ó, 3 ao cubo, 27, dividido por 3, 9, com menos 9. 3 ao quadrado, cuidado para não fazer 5 vezes 3, prioridade da potência. 3 ao quadrado, 9 vezes 5, 45. 45 dividido por 2, 22,5. Você pode deixar na fração, tá? E 6 vezes 3, 18. Beleza. 2 ao cubo, 8. 8 por 3. Não dá exato. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. 20 dividido por 2, 10. Aqui deu certo. E 6 vezes 12. Ó, 6 vezes 2, 12. Com menos 2. Beleza. Vamos juntar agora mais um passo aqui. Depois a gente elimina, tá bom? Menos 18 com menos 9 é menos 27. Menos 12 com menos 8 terços, não vai dar exato, não, vai dar para a gente fazer direto aqui. Menos 2 com 10, menos 12 com 10, menos 2. Beleza. Vamos eliminar os parênteses. Vamos lá, copiando o primeiro, eliminando o parêntese. E agora eliminando parênteses, ó, menos com menos é mais e menos com menos é mais. Então vai ficar mais 8 terços, mais 2. Vamos juntar? 2 com menos 27 menos 25. Então vamos ficar com 45 sobre 2, mais 8 sobre 3, menos 25. Aqui você pode tirar MMC, pegar a calculadora e sair calculando o que você quiser. Vou tirar o MMC, tá bom? Quando não tem nada aqui, ó, o denominador é 1, mas sempre tem, é porque ele não precisa aparecer. O MMC, o maior múltiplo comum de 2, de 3 e 1 é 6. De 2 em 2 eu chego em 6, de 3 em 3 eu chego em 6, de 1 em 1 eu chego em 6 também. Então, 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 45, 135. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 8, 16. 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes menos 25 vai dar 150, né? Menos 150. Beleza? Beleza. Então, fica 6 aqui. Vamos juntar o que tem aqui. Ó. Dá 151 menos 150, 1 sexto. 1 sexto unidades de área. Se você fizesse direto, ia dar o quê? 1 sexto é 0,166666666666. Isso. Dá para fazer isso direto, ó. 45 dividido por 2, mais 8 dividido por 3, menos 25. Prontinho aqui. Essa que não tem o intervalo dado, demora um pouquinho mais, porque a gente tem que encontrar os intervalos. Não tem jeito. Agora, o que entrega o intervalo ainda fala quem está por cima, quem está por baixo, melhor ainda. Agora, nessa aqui, ele entrega os intervalos, mas ele não fala quem está por baixo, quem está por cima. Aí a gente tem que verificar, averiguar quem está por baixo, quem está por cima. Nessa questão 3. Ó.
Determine a área entre as funções y igual a 2x mais 1 e y igual a 5 menos x ao quadrado, no intervalo de menos 1 a 2. Só falta achar quem está por cima e quem está por baixo. Então, a gente vai verificar quem está por cima e quem está por baixo agora. Pega um valor que esteja entre menos 1 e 2. O melhor deles é o zero. Zero está entre menos 1 e 2. E vai facilitar demais para eu verificar quem está por cima. Para x igual a zero, teremos aqui y igual a 2 vezes zero mais 1. Ou seja, teremos 1, porque 2 vezes zero é zero. E para essa outra função, fazer a mesma coisa. Vamos lá. Para x igual a zero, vamos ter y igual a 5 menos zero ao quadrado. Ou seja, 5. Quem está por cima? 5 é maior que 1? É, então essa função aqui está por cima. A do segundo grau está por cima da do primeiro grau no intervalo de menos 1 a 2. Agora, gente, quando a função for do terceiro grau, é bom a gente apresentar o gráfico, que pode ter um ponto de intersecção entre o caminho. Segundo grau com primeiro grau, não, porque segundo grau com primeiro grau vai interceptar só em 2 no máximo. Pode interceptar em um só e pode interceptar em nenhum. No máximo vai interceptar 2, então não fica preocupado, não. Agora, se for do terceiro grau, é bom fazer o gráfico. Bom, então nesse caso, eu sei quem está por cima e quem está por baixo. Eu vou montar a integral. E a área vai ser calculada pela integral no intervalo de menos 1 a 2, está aqui, da função que está por cima, que é 5 menos x ao quadrado, menos, abre o parênteses e coloca a função que está por baixo, que é 2x mais 1. Tudo isso em dx. Vamos melhorar isso? Teremos, elimina o parênteses, menos com mais dá menos, e menos com mais dá menos. Então, vamos ter menos 2x aqui e menos 1. Agora vamos juntar? Menos 1 com 5, 4. E ficou essa integral para ser calculada. Vai lá? Integral de menos x ao quadrado é menos x ao cubo sobre 3. Integral de menos x ao quadrado dx. Né? Integral de menos 2x dx é menos 2x ao quadrado sobre 2. Integral de 4 dx é mais 4x. O intervalo de integração, uma integral definida, vai de menos 1 a 2. Não. Menos 1 a 2. Beleza. Vamos substituir? Vamos calcular, então, substituindo o limite superior e depois o limite inferior e subtraindo. Não, a área vai ser igual. Aí eu pego esse, copio de novo. No primeiro eu substituo 2 e no segundo eu substituo menos 1. 2, 2, 2. Agora vamos substituir o menos 1. Menos 1, abre o parênteses porque eu vou levar o expoente. É o sinal negativo elevado ao expoente, tá? Prontinho. Vamos calcular? 2 ao cubo, 8. 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. Menos 1 ao cubo, menos 1. Com menos aqui vai dar mais 1. Menos 1 ao quadrado, 1 vezes 2, 2. 2 por 2, 1. E 4 vezes menos 1, menos 4. Beleza.
Continuar na frente aqui. Ó, menos 4. Menos 8 por 2, menos 4. Menos 4 com 8, 4. Menos 1 com menos 4, menos 5. Vamos eliminar os parênteses? Elimina no primeiro. Vamos ter menos 8 sobre 3. Mais 4. Elimina o segundo, ó. Menos com mais, menos. Menos 1 sobre 3. E menos com menos, multiplicando, dá mais. 5. Quanto que é 4 com 5? 9. Beleza. Quanto que é menos 8 terços com menos 1 terço? Menos 9 terços. Quanto que é menos 9 terços? Menos 3. Menos 3 com 9, 6 unidades de área. Pronto. Beleza. E agora o último, que é igualzinho. O segundo, ele não deu intervalo, falou que é entre as funções, então eu sou obrigado a igualar essas funções aqui. E aí depois eu tenho que verificar também quem está por cima e quem está por baixo. Lembrando que aqui é o x que está isolado, então a minha integral é em dy. Eu vou igualar a função em função de y. Então é integral de fy dy, tá bom? Então bora igualar essas funções e encontrar a intersecção em relação a y. Igualei as funções. Continuando, vou passar tudo para o primeiro membro. Terei y ao quadrado mais 1, quieto no primeiro membro. O 4 está somando no segundo, passa para o primeiro, subtraindo. E o y ao quadrado está subtraindo no segundo, passa para o primeiro, somando. Tudo isso vai ser igual a zero, porque não ficou ninguém no segundo membro. Então, y ao quadrado com y ao quadrado, 2y ao quadrado. 4 com 1, não, menos 4 com 1, menos 3, igual a zero. Beleza. Aqui a gente vai ter, né, ponto de intersecção não exato, não tem problema não, a gente trabalha assim mesmo. Ó, vamos ter 2y ao quadrado menos 3, uma equação incompleta, onde nós não temos o b. Então, a melhor maneira de resolver isso é isolando o y ao quadrado. Então, vamos ter 2y ao quadrado, passa para o segundo membro menos 3, fica mais 3. Estava subtraindo, fica somando. Agora, isola novamente. Nós teremos y ao quadrado. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 3 dividido por 2. Beleza. Agora é só tirar a raiz quadrada. A raiz quadrada ali, aí eu vou ter as duas raízes. Y' e y duas linhas. Eu preciso dos dois encontros. O y' é o simétrico do y duas linhas. Então, vamos ter mais ou menos raiz quadrada de 1,5. Ou seja, de 3 dividido por 2. Então, teremos y igual a mais ou menos raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então, um é menos raiz de 3 sobre raiz de 2, ou menos raiz de 3 sobre 2. E o outro é mais raiz de 3 sobre 2. Se você falar assim, ó, eu tenho dificuldade de trabalhar com a raiz, você pode trabalhar com valor aproximado para encontrar a área aproximada? Pode. Aí você tira, trabalha com as 4 casas depois da vírgula, o resultado vai ficar bem aproximado, né? Quase idêntico ao resultado geral. Mas a gente vai mexendo com matemática aqui, é interessante que a gente trabalhe também com as raízes dentro do radical aqui, tá? Dentro do radicando. Na verdade, nós temos o radical, que é esse símbolo aqui, e o radicando, que é 3 sobre 2. Então, bora trabalhar com menos raiz de 3 sobre 2 a mais raiz de 3 sobre 2. Um valor que esteja entre menos raiz de 3 sobre 2 a mais raiz de 3 sobre 2
zero está entre eles. Então, eu vou usar o zero para ver quem é maior. Aqui de cara a gente faz sem perder muito tempo, igual jogamos lá. Se eu jogar o zero aqui, dá um aqui. Só sobra um. E se eu jogar o zero aqui, vai dar sobrar só o 4. 4 menos zero é 4. Então, essa aqui está por cima. Então, é essa função menos essa na integral. Hã? Bora lá? Vou ter a integral. A área integral de menos raiz quadrada de 3 dividido por 2 até mais raiz quadrada de 3 dividido por 2. Quem está por cima mesmo? É essa função aqui. Ó. Só jogar zero nas duas você acha. Então, a função que está por cima menos a função que está por baixo, que é y ao quadrado, mais 1. dy, tá? Dessa vez. Vamos eliminar os parênteses. Menos com mais é menos e menos com mais é menos. Então, teremos menos y ao quadrado aqui e menos 1. 4 menos 1 é 3. Então, vamos ter 3 aqui. E vamos ter menos y ao quadrado menos y ao quadrado vai ficar menos 2y ao quadrado, certo? Pronto. Integral de menos 2y ao quadrado mais 3 dy no intervalo de menos raiz de 3 sobre 2 a menos raiz de 3 sobre 2. Perdão. A menos raiz de 3 meios a mais raiz de 3 meios. Né? Raiz de 3 sobre 2, raiz, não. O 3 sobre 2 está dentro da raiz. Então, vamos substituir depois de integrar. Vamos integrar primeiro. Ó, a integral de menos 2y ao quadrado vai ser menos 2y ao cubo sobre 3. E a integral de mais 3dy é 3y. No intervalo de menos 3 meios a menos raiz de 3 meios a mais raiz de 3 meios. Beleza. Olha só, substituir aqui. Se você quiser melhorar para eliminar a raiz, a gente faz aqui, tá? Elimina a raiz quando tiver elevado ao quadrado. A gente fragmenta isso. Então, vamos lá. A área vai ser igual. Agora, no primeiro, eu substitui o limite superior. Onde tiver x. Onde tiver y, perdão. Substituir. Substituir. E aqui também. Substituído. Substituído. Só que no segundo ela é negativa, tá? Beleza. Substitui o limite superior, que ela é positiva, esse aqui, e substituir o inferior, que é esta. Agora vamos calcular, né? Ó, se você está elevando ao cubo aqui, lembre-se do seguinte, eu posso fragmentar a potência para eliminar a raiz, por exemplo, de modo que o expoente seja igual ao índice? Pode. Por exemplo, isso daqui, ó, vou tirar só isso aqui para fora. Isso aqui é a mesma coisa que isso, ó, ao quadrado vezes ele elevado a 1. Ó, isso aqui é a mesma coisa.
Qualquer coisa elevada ao cubo é a mesma coisa que qualquer coisa elevada ao quadrado vezes qualquer coisa elevada a 1. Por quê? Na multiplicação de potências de bases iguais, eu conservo a base e somo os expoentes. 2 mais 1, 3. Então, eu vou fragmentar isso aqui nessa forma aqui. Da mesma forma, vou fazer isso. Tá? Então, vamos ter no lugar disso aqui, ó, na linha de baixo. Deixa eu colocar assim. Saiba que. Beleza. Ó, é a mesma coisa que eu colocar. Não quis aceitar, vai aceitar. Ao quadrado aqui. E fazer o mesmo multiplicado por ele mesmo elevado a 1. Beleza? Transformei isso nisso. Eu vou fazer aqui também. Beleza? Prontinho. Bom, vai ajudar aqui, ó. Raiz quadrada de 3/2 elevado ao quadrado, sobra 3/2. Por quê? Vai ficar 3 ao quadrado, raiz de 3 de 9 é 3. Vai ficar 2 ao quadrado, 4. Raiz de 4 é 2. Então, aqui tudo, ó, vai eliminar e vai sobrar 3/2. Linha de baixo. Bem passo a passo. Aqui vai sobrar 3/2. E aqui é a mesma coisa, vai sobrar 3/2. Menos elevado ao expoente par fica positivo. Aqui vai sobrar 3/2 também. Fechou. Bom, bora lá. 3 vezes 2, 6. Dividido por 2, 3. 3 vezes, ó, 2 com 2 cancela, sobra 3. 3 vezes 2, 6. Dividido por 2, 3. Beleza? Vamos eliminar os parênteses? Vamos mais um passo para eu fazer mais uma simplificação aqui. Ó, 3 por 3 simplifica. Fica 1. Ou seja, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Beleza. E aqui a mesma coisa. 3 por 3 simplifica. Ou seja, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Só que nós temos aqui, ó, uma regrinha de sinal. Menos com menos é mais. Ok. Agora vamos fazer aqui, ó, mais com menos é menos. Então, menos... Vamos na linha de baixo, né? Vamos na linha de baixo. Ó. Menos vezes mais é menos. Então, vamos ter menos 3 multiplicado por raiz quadrada de 3/2. Agora a gente vai eliminar os parênteses. No primeiro, se eu eliminar os parênteses, fica do jeito que está aqui. Aqui é 3 vezes a raiz de 3/2. E aqui eu vou eliminar. Menos com mais é menos, então isso aqui vai ficar negativo. E aqui, ó, menos com menos é mais. Isso aqui vai ficar positivo. Beleza. Ok. Prontinho. Juntar os semelhantes. Ó, todos aqui têm raiz de 3 sobre 2, não tem? Ó, raiz de 3/2, perdão. Vamos ver quantos deles tem? Ó, 3, vou chamar a raiz de 3 sobre 2 de qualquer coisa, ó. 3 qualquer coisa, menos 1 qualquer coisa, dá 2 qualquer coisa. Mais 3 qualquer coisa, dá 5 qualquer coisa. Menos 3 qualquer coisa, dá 4 qualquer coisa. Então, aqui, ó,
Nós temos menos 2 deste, mais 6 deste. 3 com 3, 6. Menos 1 desse, 5. Menos 1 desse, 4. Então, teremos 4, que multiplica a raiz de 3 meios. Isso aqui, gente, é a mesma coisa que isso. Ó. 4 multiplicado por raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 2, que é a mesma coisa que racionalizando. 4 raiz quadrada de 3 dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. 4 raiz de 2, raiz... Isso, racionalizando, ó. Ó, racionalizando. Tá vendo? É só racionalizar. 4 raiz quadrada de 6, porque raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2 eu posso multiplicar, porque o índice é igual. Então, 2 vezes 3, 6. Eliminou esse raiz quadrada aqui. Virou uma só, que é 6. E aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então, eliminou essa raiz daqui também. Isso tudo é tudo mesma coisa, mesmo valor. Resulta a mesma coisa. Que é a mesma coisa que 2 raiz quadrada de 6. Se você quisesse trabalhar desde o começo com 4 casos depois da vírgula, poderia também. Isso aqui equivale a isso, que equivale a isso, que equivale a isso. Tá? Beleza? Aproximadamente, se você quiser, você faz raiz quadrada de 6 vezes 2, vai dar 4,89,7. Então, vai dar 4,8990 com 4 casas. Porque a quinta casa é um algarismo maior que 5. Se fosse 5 ou mais, a gente arredonda a anterior para uma unidade acima. Beleza? Esse um que mais dá trabalho, porque as raízes não são exatas. Né? Nos exercícios que eu passei para vocês, no AVA, eles são mais simples, tá? Aqui é porque eu alterei os valores, e aí eu estou sujeito a qualquer valor aqui. Lógico que tem que existir a integral. Então ficou esse materialzinho aqui que eu vou compartilhar com vocês. Peraí que eu já vou mandar. Já mando o material aí e vocês fazem os estudos em cima dele. Não, daqui a um tempo eu vou ter que liberar espaço aqui. Uhum.
Trabalho, ó, o Gabriel perguntou assim, esse trabalho deve ser feito manuscrito ou digitado? Do jeito que você achar melhor, tá? Só precisa inserir lá. Pode ser até digitar no Word, escrever no caderno, tirar foto e enviar a foto, tá? Beleza? Então tá aí. Pessoal, você precisou encontrar os valores 0 e menos 25, por quê mesmo? Leandro está perguntando. É porque eu precisava saber qual função tem um valor maior naquele intervalo. Aí eu pego um valor que esteja entre aquele intervalo e jogo nas duas. Aquele valor que for maior, significa que aquela função pertence ao topo, ela está acima. Então tem que fazer ela menos a função que está por baixo. É por isso, tá? Eu deixei exemplos lá no AVA. Tá travando a minha imagem aí? Aqui no celular não tá travando, não. Tá travando aqui. Eu deixei exemplo lá no. Na própria questão mesmo, deixei um exemplo de aulas lá, tá? Bom, estou colocando o link aí, ó, no chat. É só você clicar nesse link aí e. Fechou, né? É só você clicar nesse link aí e baixar o material que a gente fez nessa aula. E dele mesmo você já vai tentando fazer a sua questão, observando. Lembrando que as suas questões ela foi programada para dar os valores mais bonitinhos, tá? Não vai dar valor feio igual essa última que eu fiz aqui, não. Beleza? Fechou? Mais alguma coisa, galera? Então é isso. Alguém clicou no link aí e pode afirmar se deu certo? Valeu, Deu Marcos. certo, eu baixei aqui. Baixou? Deu certo? Então, beleza. Obrigado. Viu? Ana Clara disse que deu certo, né? Valeu, Ana Clara. Obrigado. Viu? Às vezes a gente fica assim, perdido assim no curso, né? Que são. Vocês pegam. Os livros meus ficaram, né? Vocês pegam um cálculo integral, que eu vi em um ano, em 2 semestres. Cálculo diferencial, que era 2 semestres também, que era antigamente cálculo um, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4. Se vocês passaram por esse processo, se fizeram outro curso, vai saber disso. Era 6 meses para cada um. Eram 40 aulas, no mínimo, 80 horas aula. Era 80 horas aula, mesmo assim. Aí tirava, acho que batia lá, dava mais ou menos 60 aulas. Era muita aula. Então, você via toda aula, você saía com uma lista de exercícios. Então, eu treinava mesmo. E pegava o porquê, porque dava tempo de ver o porquê de cada coisa que você vai analisar. E o que acontece? Vocês pegam uma disciplina que tem 10 semanas, menos a última, que é prova, 9 semanas. A nona semana é revisão, 8 semanas. Então, você vê um cálculo que era visto em quase em 30, 40 semanas. Vamos pegar aqui em um semestre, 22 semanas. Em 20 semanas, você via um cálculo. Dava ali umas 4 aulas por semana. 20 vezes 4, 80 aulas. É isso mesmo. Então, antes era 6 aulas, depois passou para 4, depois passou para 3, passou para 2. Então, está sempre afunilando. Sempre o Ministério da Educação está sempre permitindo essa diferença de currículo, né? A maioria das universidades agora usa cálculo diferencial ou cálculo integral, que nós estamos usando. Na minha época era cálculo 1, 2, 3 e 4. As federais ainda usam 1, 2, 3 e 4. Aí o que acontece? Você vê em 8 semanas o que a gente via em 20 semanas. Aí você vê o cálculo diferencial também em 8 semanas. Então você vê o cálculo 1, 2, 3 e 4 em 16 semanas, onde a gente viu em 40 semanas. 1, 2, 3 e 4. É muita. E fora a maneira que é dinâmica, né? Você sai de uma semana, já vai para outra semana, é outro assunto, né? Correlacionado ou não. Você vai pegar, às vezes, na quinta semana ou quarta semana, quinta, né? Você já está fazendo integral dupla, integral tripla. Então é muito dinâmico. Então, na próxima aula, né, segunda-feira agora, né? A gente vai pegar as do AVA, não as questões abertas mais. A gente trabalhou as questões abertas hoje.
priorizei as questões abertas porque vale 20 pontos, é muita coisa. Cada uma daquelas integrais vale 5 pontos. Então a gente não pode perder, tá? Isso não é bom, não, né? Acho que, sei lá. Eu sambaquei muita coisa de cálculo ao longo da vida, obviamente, estudando para dar aula, né? E é uma coisa bem diferente, né? A gente sabe que assistir aula não é estudar. Assistir aula faz parte do estudar. É um subconjunto. Estudar está relacionado a tudo que você pode fazer para conseguir ter êxito, né? Ler, assistir aula, resolver exercícios, fazer exemplos. Então, isso aqui é uma parte, que é pouco. A gente sabe que é pouco, mas é o que a gente tem para fazer. Então, assim, qualquer dúvida, me chama lá no Tira Dúvidas. Não vai sofrer com, com errar a questão, não, que eu estou lá para conferir para você. Você pode conferir comigo, tá bom? Antes de fazer a postagem final. Pessoal, então é isso. Eu vou encerrar a aula e a gente vai ser feliz, tem dúvida disso. Na próxima aula a gente faz as questões do AVA e modificando os valores, né? Esse compartilhamento do arquivo vai ser importante. E aí, quem não assistiu a aula, quiser assistir, vocês falam para eles irem lá. A partir de quarta-feira vai estar disponível lá. Beleza? Obrigado, viu, gente? Vou encerrar a nossa gravação, que não precisa gravar mais. E aí, despedir de vocês e ir embora.